Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Alexis Fontaine, ele que é do Novo de São Paulo, presidente da Frente Brasil Competitivo, da Frente Parlamentar. E vamos discutir também agora um pouquinho de política. Falamos muito da reforma tributária no primeiro bloco, do que os empresários precisam para fazer o país desenvolver, mas estamos aí há um ano praticamente das eleições, os partidos estão todos se organizando aí para esse debate no próximo ano, para as eleições, e os debates aqui já estão, aliás, acontecendo em relação à reforma política e até candidaturas. Deputado, o Partido Novo já tem candidato à presidência da República? Vai ter ou vai apostar aí numa terceira via, numa aliança maior com os outros partidos de centro, digamos assim? Qual vai ser aí o caminho do Novo para 2022? O Partido Novo não tem candidato à presidência da República hoje. Entendo que os próximos passos é analisar aqueles que vão se apresentar na terceira via, né? O Partido Novo não vai apoiar nem Bolsonaro e nem o eventual partido de esquerda, aí, que seja talvez somente o Lula. Muito cedo para a gente poder definir quem que nós vamos apoiar e assim, quais partidos a gente vai apoiar. O Partido Novo tem uma característica de mais independência, de estar mais sozinho, mas é óbvio que nessa eleição polarizada, a terceira via deve ter nossa atenção para a gente poder ver se vai ter o nosso apoio. Deputado, a gente tinha uma grande expectativa com relação ao Partido Novo, né? Preferencialmente de pessoas que eram empresários ou que tinham uma linha mais empresarial, que não tivesse ocupado cargos políticos, um partido que tinha uma aposta assim bastante diferente, né? E aí, passados quase mais de 3 anos, mais de 2 anos, né? Qual é a sua avaliação? O Novo entrou na política ou foi a política que entrou no Novo? Como é que está esse debate interno do partido? O Partido Novo teve que ter uma curva de aprendizado, sem dúvida nenhuma. Eu lembro quando formamos a bancada de 8 deputados federais, pessoas fantásticas, os 8 são excelentes deputados federais. Excelentes nas suas atividades anteriores, nas né? suas atividades anteriores e naquela, vamos dizer, retidão de ser um político que toda a população gostaria de ter. Pessoas que são muito atuantes também no parlamento. Muito atuantes, né? Envolvemos em todas as matérias, dividimos as pautas, levamos muito a sério, formamos uma liderança competente. Regras para o uso de recursos públicos. Regras para acabar privilégios, regras para isso, rigorosos nos valores, então a gente não faz concessões muitas vezes, a gente vota muitas vezes sozinho lá dentro. Isso, lógico que acabou passando um aprendizado de que a gente tinha que ser um pouco mais político, eventualmente, tá certo? Seria mais ou menos um pessoal da direita? É o que chamaram a gente de pessoal da direita, é o pessoal da direita. Foi a colocação que colocaram. Mas, no final das contas, a gente também tinha que aprender com aquele ambiente, né? Não dá para simplesmente você ficar um idealista eterno, porque você não aprova nada. E a gente entende que é importante avançar em pautas que são importantes para o Brasil. Já é um reposicionamento partidário. É um reposicionamento partidário, mas, assim, não é que a gente mudou os nossos valores ou mudamos a nossa forma de pensar, mais liberal, um Estado mais enxuto, com menos privilégios, que custe menos. A reforma administrativa é uma pauta importante para nós também, tá certo? Para a gente poder ter esse Estado mais eficiente. Tudo isso fica muito de pé. Mas o caminho para chegar nisso? O caminho para chegar nisso é uma coisa que a gente está aprendendo e muito. Eu digo que não está muito definido exatamente qual vai ser sempre a nossa atuação, mas a gente precisa saber conversar, precisa saber negociar, precisa saber fazer algumas concessões que não sejam muito caras para nós, para poder ter conquistas maiores. Eu acho que é um jogo político, né, Maria? Falando em jogo político, para que lado o senhor acha que vai essa terceira via? A gente tem aí Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que pode sair candidato. Mas o próximo grande lance para discussão dessa terceira via é a prévia do PSDB, já marcada para novembro deste ano. Temos ali João Dória, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né? João Dória, governador de São Paulo, ainda Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, enfim, o grupo está crescendo ali, né? Tasso Gereissati, senador pelo Ceará, que já foi, inclusive, presidente do PSDB, tem aí muito tempo de estrada. Para que lado o senhor acha que vai essa terceira via? Quem que o senhor acha que está mais preparado aí para essa largada, para enfrentar
esses dois polos, né? O PT, se é que virá com Lula, Jair Bolsonaro, que também está aí na presidência da República, a caneta na mão é algo importante numa eleição e costuma pesar bastante na hora da definição ali dos apoios. Como é que vai ser isso? Quem que o senhor acha que está mais preparado? Não, pois é, Denise, eu prefiro não citar nomes, porque eu prefiro citar um perfil. Pronto, o senhor já tem um perfil. Eu acho que o perfil é uma pessoa conciliadora, é uma pessoa propositiva, é alguém que não fique falando mal dos outros, mas fale bem do que ele pode fazer como proposta. É alguém que vai atrair boa parte da esquerda que tem vergonha do que o PT fez no passado, mas que é absolutamente contra Bolsonaro. Então, você pega uma parcela que vai do centro até não sei que tom aí de esquerda, e boa parte também da direita que não quer ver o PT de jeito nenhum, mas também não vê em Bolsonaro aquela figura que o represente completamente. Eu acho que tem um espectro muito grande aqui, então tem que ser uma pessoa de conversa. Diz que são 60%, né, dos eleitores que estão aí nesse miolo que podem chegar a escolher um mais ou candidato. Menos 30 e 30, né? Pois é, chega ali, por aí, então, 20 de um lado, 20 do outro, 20 para o PT, 20 para Bolsonaro. E eu entendo que tem que ser, então até os partidos que forem escolher seus candidatos, tem que ter esse perfil, uma pessoa que sabe conversar, fala com a esquerda, fala com a direita, que é conciliador, que é propositivo, e que a gente pare de polarizar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa jogação de pedra um para o lado do outro, porque tem uma frase, um ditado africano que eu uso muito, que diz o seguinte, né, Maria? Em briga de elefante, quem apanha é a grama. Então, quando ficam dois se batendo, é o povo que acaba pagando a conta. E tem uma história nova aí, que a gente falou no início, que o judiciário voltou rancoroso, né? E o presidente Luiz Fux fez um discurso assim, de recados ao presidente Jair Bolsonaro. E o presidente do TSE foi além do recado, apresentou medidas práticas. Abriu um inquérito para investigar o presidente da República. No TSE, aprovado no plenário, corregedor do TSE. E uma medida aprovada por unanimidade no plenário do TSE. Isso não é pouca coisa, pode dar inelegibilidade. Por outro lado, a investigação no Supremo é com um critério novo de que o presidente seria autor de fake news. Lembrando que existe ainda um processo contra a chapa Bolsonaro e Hamilton Mourão por impulsionamento de internet e tal. Quer dizer, a tensão está clara e isso existe, acredita na existência da possibilidade de inelegibilidade do presidente Bolsonaro? Eu acho difícil, porque seria uma afronta talvez a esse processo eleitoral que está vindo, né? E poderia ser interpretado como praticamente um golpe, vamos dizer, do judiciário. Eu acho isso que não vai acontecer. Mas eu também acho que falta muito Lula diálogo. Elegível e Bolsonaro inelegível. É assim, é pedir para incendiar, botar fogo no país, riscar né? o fogo. Mais uma vez. Isso não dá, né, José Maria? Então, assim, nós temos que ter parcimônia, a gente tem que ter mais diálogo. Eu acho isso ruim, uma característica ruim do atual presidente Bolsonaro, que precisa conversar mais e usar menos as redes ou as falas públicas para poder mandar recados. Tem Eu mandar estou sentindo falta desse debate no Congresso, ruim. Viu, deputado? Estou sentindo falta do Congresso aí nesse debate. Realmente, bem observado. Ele está observando. E quando é que vai voltar, falando em Congresso, quando é que voltam ali as sessões presenciais, né? Porque perde muito, as votações perdem muito, porque a gente via tanto, né, Zé Maria? Sim, ali no coisa. Congresso, um deputado puxava o outro, falou, vamos fechar um acordo aqui. Isso acabou, porque fica lá naquela tela, a pessoa não consegue falar. Como é que o senhor vê? Quando é que volta essa E mais do que isso, né, Denise, as comissões que precisavam ser estabelecidas, porque pela desculpa de pandemia, muita coisa vai em regime de urgência. Passando a boiada, né? Como diz o ex-ministro Ricardo Salles. Vai lá para o plenário direto e realmente o processo democrático fica prejudicado. Eu entendo que quando se estabelecer que a vacinação está ampla e bem definida e que é segura e vai. Já tem um percentual lá de funcionários e parlamentares vacinados? A casa já fez essa conta? Mas não tem gente muito novinha lá. Deve estar todo mundo já com a segunda dose rapidinho. Acho que não vai demorar muito. Mas, deputado, olha, o presidente do Supremo, Luiz Fux, já determinou lá, já definiu que setembro volta. Já era uma época. Eu acho que faz sentido. Se depender do presidente da Câmara, está bom demais para ele, né? Ele está concentrando muito poder, muito. E não existe um movimento para a volta, então.
Internamente, eu não percebo isso. Não é essa questão, e é o que você falou, Zé Maria, está confortável. Né? Porque consegue aprovar muita coisa, a alteração do regimento também permitiu acelerar mais ainda o processo. Né? Então, você vê que matérias importantes que demoravam quase uma semana a ser aprovadas numa noite só, rapidamente. Medidas provisórias estão aprovando ontem mesmo, regulação fundiária, era uma matéria que nada, na época, vamos dizer, do antigo regimento lá com o Rodrigo Maia, ia para 1, 2 horas da manhã facilmente. O que o senhor achou desse projeto de regularização fundiária? Que estava numa medida provisória, né? Não foi votada. É um limite bom, né? As pequenas propriedades. Não é bom, porque isso acaba dando propriedade, não só de propriedades rurais, vamos falar de urbanos também. Mas não incentiva, não, invasões? Não, porque ele tem mecanismos já de pessoas que estão na posse, que já estão lá, tem uma unidade máxima que pode ser regularizado, para não ficar regularizando latifúndios. Não estamos falando de gente grande que grilou e que agora vai regularizar. Estamos falando daquele poceirinho, daquela pessoa que montou um lotezinho lá, num lugar que o Brasil até queria que tivesse um brasileiro para ocupar. Nós não estamos falando de gente que está botando a mão em terras. Agora, deputado, quais são os projetos mais polêmicos que vão entrar agora, hein, na sua avaliação? Correios, né? Privatização dos Correios. Não tem consenso ainda na privatização dos Correios? Isso eu acho que está fácil. Inclusive, na comissão onde tramitou o projeto, em qual eu fui relator, a gente aprovou por 14-3. Uma aprovação tranquila. Não é exatamente a privatização total. Não é. É o novo marco do saneamento dos serviços postais. Que eu não entendo porque ainda existe monopólio nesse setor. Né? Antigamente podia até dizer que se trata de um tema exclusivo do governo. Hoje eu diria a internet, mas me fala, não dá essa ideia, não, senão monta a Interbras, uma estatal nova para cuidar da internet. Se bem que quem vai cuidar vai ser o Ministério da Comunicação, que vai cuidar dos Correios, né? O novo marco. Já me disseram, dessa ideia, Deputado, outra coisa, como é que está essa questão orçamentária lá, que a gente teve, inclusive, uma polêmica muito grande a respeito das emendas de relator. São aquelas emendas que apenas um pequeno grupo de parlamentares tem acesso ali. São os amigos do rei mesmo, porque o relator vai lá, indica, só este ano foram 17 bilhões. E, pelo jeito, vai continuar da mesma forma no próximo ano. Não sabe se vai ter dinheiro. Vão passar essas emendas de relator? O senhor acha que o Congresso vai continuar com isso? Isso, depois que mudou-se, né, para o orçamento impositivo, realmente, e aí também usado como ferramenta de apoio, de base e tudo mais, há um exagero. Como deputado de primeiro mandato, eu não tenho muito histórico dos outros, mas o que a gente escuta é que nunca se destinou tantas emendas. Eu gosto muito desse assunto. E esse assunto... As minhas foram bem claramente, metade tudo para saneamento básico, porque uma coisa que eu acho que, assim, que fala que deputado não enterra obra, né? Eu falo, a minha vai toda enterrar, porque eu acho que saneamento básico é uma coisa muito importante e muito atrasada no Brasil. E a outra metade, obrigatoriamente, tem que ser para a saúde. E aí, de saneamento básico, dessa vez, nós destinamos para toda uma região do Alto Mogiano do estado de São Paulo, que tinha problemas de lixões. Eles eliminaram todo aquele lixão zero, e vão montar, né, porque está destinando, uma usina de triagem e reciclagem de lixo urbano. Pois é, porque até agora, em relação às emendas, a gente tinha o orçamento, as emendas impositivas, né, as individuais, cada deputado ia lá e liberava suas emendas. Mas agora criaram essas que é para um pequeno grupo, fica lá meio que um orçamento, não é secreto, mas é meio escondido. Voltou a força, né, Denise? Voltou a força do relator. Porque ali é onde faz a negociação, ou toma lá da cá, a pessoa vai direto lá no ministério dizer, olha, esse dinheiro aí, põe lá no município tal, aí o deputado adversário não fica sabendo. Isso ainda vai dar muita confusão. Como é que está o clima lá em relação a esse assunto orçamentário? Pode dar muita confusão, sim. Vai sempre ter assim, acusações ou apontamentos indevidos. É ruim, porque é usado uma ferramenta que não deveria ser usada dessa forma para poder conseguir apoio político. Não que isso não acontecesse em outros governos, né? Sempre houve essa questão, mas agora já tivemos até uma CPI do orçamento, né? Lembra dos anãs, então, mas é um assunto ruim. Nós, o Partido Novo mesmo, entendemos que esses recursos não deviam vir para Brasília para serem devolvidos aos estados ou municípios pela benesse das mãos dos deputados, né? Porque parecendo que a gente está
assim, trazendo algo... Mas como diz a turma, não é para ficar batendo palma para o caixa eletrônico para você pedir dinheiro. Mas aí isso vai tirar o principal ponto de reeleição dos deputados. Né? É. Olha, deputado, nosso tempo já está acabando, eu queria só um comentário rápido aqui no assunto que eu acho diretamente interessa ao seu partido, à sua ideia, que é a reforma administrativa. Né? Nós temos um orçamento anual de 4 trilhões e 300 bilhões de reais, não é isso? 1 trilhão e 600 milhões de reais gastos ali em despesas, entre previdência e folha de pagamento. Com mais 1 trilhão e 400 de serviço da dívida, quer dizer, aperta muito. Mas é que a despesa pública, o Estado está muito caro, principalmente o servidor público. Alguns não ganham tanto. Mas, por exemplo, na Câmara, o orçamento é 12 bilhões de reais, 12,300 bilhões. Né? Essa reforma administrativa é importantíssima e parou o debate. Ela estava acontecendo antes do recesso, né? Mas ela deve retomar. Zé Maria, eu acredito que ela vai retomar agora, mesmo porque a gente entende que essa reforma administrativa que vai sair, ela não vai ser aquela que a gente gostaria, porque ela deve garantir os direitos adquiridos e ela mexe para as próximas... Dos antigos. Como né? aconteceu com a Previdência. Se não for dessa forma, não vai sair, senão já judicializa tudo, vai tudo para o Supremo, e aí fica aquela massa de confusões nos tribunais. Então, mas coisas já vão avançar. Mas se o senhor, como empresário, tivesse que administrar um orçamento desse, ficava complicado, né? A primeira coisa que eu precisava ter é a não estabilidade mais dos funcionários públicos, né? Porque aí eu ia na eficiência mesmo. Mas mesmo. Mas está uma briga, né, em relação a isso, porque, ao mesmo tempo, vai permitir um aparelhamento ali maior do Poder Executivo, se tirar a estabilidade. A gente viu toda essa confusão no Ministério da Saúde, né, com funcionários que não eram ali de carreira, acabaram ali citados em negociações meio suspeitas de vacina. Mas, por outro lado, o próprio ministro do Meio Ambiente falou que, quando assumiu, todos os cargos ocupados por petistas e afins, e ele não conseguia mexer uma palha lá sem todo mundo estar fazendo um jogo contra. É complicado. Eu acho que, primeiro, né? Funcionário público não pode estar vinculado a partidos políticos. Ele não pode estar afiliado. Não pode estar afiliado, né? Isso não dá. Ele trabalha para o Estado. Segundo, para você entrar, tem que ter um estágio comprovatório de qualidade, que ele tem que merecer aquele cargo. Não é para qualquer um, porque qualquer funcionário público que entra hoje, ele ganha uma estabilidade de mais ou menos 49 anos entre o que ele trabalha, o que ele se aposenta, a pensão e a pensão. É muito tempo. É muita gente, muitos é muito casos dinheiro. Até ele demora mais tempo aposentado do que trabalhando. Deputado, nosso tempo já se esgotou aqui, uma conversa muito boa aqui nessa mesa redonda. Muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida, em Brasília, e volte sempre. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, Denise. Prazer estar participando desse programa tão rico em debate. É uma conversa aberta e boa aqui no Frente a Frente. E minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Já fica o convite também para o senhor voltar. A gente sempre faz isso, né, Zé Maria? Muito sempre bem. Deixa aqui para os nossos entrevistados voltarem ao nosso programa. E a você que nos assistiu, uma boa noite. Até a próxima. É isso aí. E olha, você tem que prestar atenção na política, né? Como eu sempre digo, interfere sim na sua vida. E nós trazemos aqui os parlamentares, os poderosos de Brasília, exatamente para te dar ali uma noção do que está acontecendo aqui nos bastidores da política. Muito boa noite, obrigado e continue aqui na Rede Vida. É que começa agora o Jornal da Vida. É isso, até mais.